proposta de reflexão de hoje é sobre a Páscoa com Jesus. A Páscoa, ela tem um significado, já tinha um significado para os hebreus, para os judeus, há 2000 anos atrás. Porque representava para eles, como nos diz o espírito Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, do médium Divaldo Franco, que a Páscoa era uma comemoração que relembrava a saída dos judeus da escravidão no Egito, que tinha ocorrido anteriormente. E isso fazia com que a população da região de Jerusalém, mas também dos arredores, fossem toda para Jerusalém naquela época, para comemorar o fim da escravidão. Isso ocorreu aproximadamente ocorreu no ano de 33, no período de abril. E eles comemoravam, dentre outros motivos, por causa da importância da liberdade que eles conseguiram adquirir e manifestar da sua fé. Que era a única população que tinha crença no Deus único, enquanto todas as outras populações da Terra tinham crença em deuses politeístas. E eles tinham uma fé muito grande e comemoravam essa possibilidade de eles terem liberdade, tanto física como de pensar, manifestar a fé que eles tinham. Como nos vai dizer o espírito Amélia Rodrigues, a festa da Páscoa atraía pessoas de toda parte. Época, e bota 3 pontos, como que ia dizer que quando Jesus foi a Jerusalém, ele sabia, chegando próximo do 3º ano em que ele estava fazendo as manifestações públicas aqui na reencarnação dele, quando ele chegou aos 30 anos, ele começou o trabalho de divulgação das leis divinas, de exemplificação, e aproximadamente no 3º ano, ele foi então para essa Páscoa e sabia da perseguição que ele sofria por causa das ideias que ele trazia. Eram ideias de amor, de paz, de união, mas que acabavam por contrastar com interpretações religiosas que grupos dominantes faziam naquela região. Interpretações ao pé da letra, que, por exemplo, não era possível fazer nada no dia de sábado. E Jesus, ele foi curar pessoas no sábado. E aí, eles contestaram Jesus por que estava fazendo aquilo, se não podia fazer nada no dia de sábado. Jesus explicava a todos que o sábado foi feito para os homens, e não os homens feitos para o sábado. Isso significa que dedicar um dia da semana, seja o sábado, seja outro dia, à espiritualização, ao cuidado de si, ao desenvolvimento pessoal, tem uma finalidade. Então, se nesse dia vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade, estamos a nos elevar, estamos a buscar a fazer o bem. Isso independente do dia. Compreender a importância da finalidade de cada lei divina e assim aplicarmos no nosso dia a dia. E Jesus sabia que estava findando a reencarnação dele, porque ele compreendia a perseguição que sofria e os pensamentos que Judas tinha no sentido de traí-lo, como vamos refletir hoje também. Então, as testemunhas que estavam lá em Jerusalém, reunidas, toda a população da região foi para Jerusalém, iria ser testemunha do que aconteceria com Jesus. Porque todo ensinamento, ele deve ser difundido. Os próprios espíritos vão dizer que das melhores caridades que podemos fazer, dentre outras, é a difusão da verdade, a difusão dos ensinamentos de Jesus,
e que a doutrina veio também aprofundar e esclarecer. Então, foi contado no livro Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, a personagem Ana, que era um auxiliar da esposa do senador Publius Lentulus, que foi uma reencarnação do Espírito Emmanuel, guia de Chico Xavier, essa personagem Ana, ela vai contar um pouco sobre a chegada de Jesus na cidade de Jerusalém. Porque Jesus, ele saiu da Galileia e foi em direção a Jerusalém para a festividade da Páscoa. E quando chegou lá, vai nos contar Ana que após a ressurreição de Lázaro, que Lázaro ele tinha ficado num estado de catalepsia, em que aparentava estar morto. E Jesus foi até ele e, pelo seu poder energético, magnético, ele fez com que Lázaro voltasse daquele estado de aparente morte. E aquilo impressionou muito toda a região de Jerusalém e arredores. E Ana vai dizer que a ressurreição de Lázaro em Betânia confirmou suas divinas virtudes do Filho de Deus entre os homens mais descrentes de Jerusalém. Então, ela vai dizer que soube que a chegada de Jesus foi objeto de imensas alegrias por parte do povo. Todas as janelas se enfeitaram de flores para sua passagem triunfal. As crianças espalharam palmas verdes e perfumadas no caminho, em homenagem a ele e aos seus discípulos. Muita gente acompanhou o mestre desde as margens do lago Genezaré, seguindo até aqui através de todas as localidades. Então, essa é uma passagem muito importante, o contraste que vamos ver nesses últimos dias de Jesus aqui na Terra, em que ele chega e é muito bem recebido por decorrência de tudo que ele tinha feito, todo o bem que ele tinha plantado, todas as sementes que ele tinha plantado nos corações da população da região. E Jesus chega em Jerusalém e vai, então, se reunir com os discípulos para uma ceia, que é a conhecida última ceia. E nessa última ceia, como nos vai lembrar o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ela foi ocorrida na Páscoa e revelou o caráter sublime das lições e relações de Jesus com os amigos apóstolos, dos amigos apóstolos, tratando-se de um momento de amor íntimo e familiar, solenizando uma despedida afetuosa. Porque nessa última ceia, foi justamente onde Jesus veio começar, digamos, uma conclusão, uma síntese profunda de tudo que ele já vinha ensinando durante os aproximadamente 3 anos. Então, na última ceia, Jesus vai dizer que ele traria ali um novo mandamento, dizendo aos discípulos que deveriam amar um ao outro como Jesus tinha os amado. Porque se o amor pode ser algo muito abstrato e difícil de nós percebermos no nosso estágio evolutivo, Jesus ele exemplificou diariamente aos discípulos como seria esse amor de um para com o outro. Então, havendo qualquer dúvida antes de conhecerem Jesus, não poderiam mais alegá-la, porque agora já sabiam a dedicação de Jesus para com todos eles. Então, nessa última ceia, além de Jesus falar sobre esse novo mandamento, Jesus disse aos apóstolos que estava a chegar o fim, o momento em que ele iria deixar ali aquela reencarnação. E, como nos vai contar o espírito Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, de psicografia de Valdo Franco, o mestre, por várias vezes, anunciara que estava chegando o seu fim, a paixão, e acabara de dar
as últimas instruções para os apóstolos. Amar um ao outro como ele, Jesus, tinha amados. E, como vai ser contado também no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, de psicografia de Chico Xavier, os discípulos, durante essa ceia, eles estavam discutindo, em determinado momento, quem seria o maior após Jesus deixar ali a terra. Então, discutiam quem seria o maior, quem seria o maior. E Jesus, a partir de determinado momento, ele, na sua forma impressionante de ensinar, de exemplificar, ele deixou a veste que tinha, pegou uma toalha e amarrou no corpo, como faziam os servos naquela época, e passou, então, a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha. E, após isso, Jesus explicou aos discípulos que quem quiser ser o maior, seja o maior servidor. Porque as ilusões que muitas vezes temos aqui na Terra, de sermos maiores em termos de questões financeiras, questões sociais, questões intelectuais, questões outras, elas são todas passageiras, como Jesus ensinou, e o Espiritismo vem nos aprofundar. O que nós levamos dessa nossa reencarnação é o nosso desenvolvimento intelectual, por meio do nosso aprendizado, e o nosso desenvolvimento moral, por meio das nossas virtudes, da elevação das nossas virtudes, das relações afetivas que construímos, do bem que fazemos aos outros. Então, Jesus desvestiu a indumentária larga, como eu disse, e com a toalha tomou uma bacia com água, acercou-se dos companheiros e começou a lavar-lhe os pés e enxugá-los com o tecido com que se atava. A suprema humildade, em excelsa lição de amor, seria a expressão final de renúncia de si mesmo. Então, Jesus, já antecipando, sintetizando muitas lições que já tinham trazido e sintetizando outras que viriam no decorrer dessa Páscoa, ele vai sempre explicar para os discípulos e para nós todos, porque quando Jesus fazia isso para com os discípulos, ele sabia que ele viria a ser registrado nos evangelhos e depois viria a ser detalhado nos livros espíritas que a doutrina veio nos trazer, através da comunicação com os espíritos evoluídos que a lei divina nos permite. Então, após essa situação muito significativa para os discípulos, mas dadas as limitações da época, não tanto quanto poderia, mas muito significativa para todos os períodos que passaram desde há 2000 anos e principalmente para o dia de hoje. Porque é no dia de hoje que nós podemos fazer a nossa mudança, começar com novos hábitos, a pensar melhor, a ter novas ações, a fazer a caridade em todos os sentidos que Jesus nos ensinou, sendo benevolentes, sendo indulgentes para com os erros e imperfeições dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, no trânsito, na rua, a ver as notícias. O nosso pensamento é muito importante e a nossa energia, ela, antes de ser transmitida, ela preenche o nosso organismo. Sendo boa, ela vai preencher o nosso organismo, nosso corpo espiritual, com boas energias. Sendo negativa, vai preencher o nosso órgão emissor, o nosso corpo espiritual, com energias que não são boas. Então, após a ceia, Jesus, sabendo da situação que viria a ocorrer com relação à traição posterior e depois a prisão e a condenação, a morte, ele fez algo que constantemente nos ensinou, foi fazer algo que constantemente nos ensinou e exemplificou, que foi buscar a união com Deus através da oração. Então,
Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, como nos conta o espírito Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, psicografia também de Divaldo Franco. Ela vai contar que, como tem também nos evangelhos, mas espiritualidade é muitas vezes aprofundar os ensinamentos, porque enquanto aqui temos a limitação dos registros históricos, no plano espiritual não tem essas limitações. Porque os próprios espíritos que vivenciaram isso estão no plano espiritual e podem relatar, testemunhar, além de outras formas de registros que existem no plano espiritual. Então, vai detalhar um pouco mais do que já se tem no Evangelho, nos Evangelhos, que Jesus foi, então, acompanhado dos seus discípulos e ele disse que iria orar. E pediu aos discípulos que, diante de um momento tão difícil, desafiante, que Jesus iria passar, e que tentariam humilhá-lo, agredi-lo fisicamente, crucificá-lo, ele queria orar para que Deus o auxiliasse naquele momento. E ele pediu aos discípulos que continuassem ali a orar para se preparar para aquele momento. Não só Jesus precisava orar, como ele exemplificou, mas principalmente os discípulos precisavam orar. Porque os discípulos também iriam passar ali por provas, por desafios, testemunhos. Pedro iria ter em seguida a oportunidade de não negar Jesus 3 vezes, como aconteceu. E os outros teriam a oportunidade também de estar presentes no momento da crucificação, testemunhando o amor que tinham para Jesus. Mas apenas João ficou no momento da crucificação. Enfim, nesse momento, no Monte das Oliveiras, Jesus pediu aos discípulos: vigiai e orai. E Jesus se afastou, foi orar e voltou, e os discípulos estavam a dormir. Jesus solicitou novamente: vigiai e orai. E isso aconteceu 3 vezes, e as 3 vezes os discípulos estavam a dormir. Então Jesus continuou dizendo que era chegada a hora, que precisavam partir, e que agora já era tarde. Enfatizou isso e os espíritos, para que os discípulos captassem a importância. Cada momento nós devemos utilizar da melhor forma, da forma mais útil nas nossas vidas, porque aquele momento vai passar e aquela oportunidade já não vai existir. Embora saibamos que outras oportunidades, com circunstâncias diferentes, muitas vezes mais desafiantes, porque vem aí outras circunstâncias, vem nosso peso na consciência, por não ter aproveitado o nosso tempo como deveríamos. Então Jesus disse: agora já é tarde, vamos. E foram, então, se deslocar. E nisso aconteceu, então, nesse meio tempo, enquanto estava no Monte Oliveira, Judas, ele tinha, que era um discípulo, Judas Iscariotes, ele era um discípulo e ele era muito ambicioso e vaidoso, Judas Iscariotes. E ele, embora tivesse um carinho por Jesus, ele pensava que Jesus era muito ingênuo e que, embora aqueles ensinamentos de Jesus fossem muito bondosos, muito sublimes, as curas que Jesus fazia fossem impressionantes, ele achava que aquilo não ia transformar a sociedade. A visão imediatista. Queremos mudar a sociedade antes de nos mudarmos. Quando sabemos que, se queremos mudar algo, temos a nós mesmos. E temos muitas mudanças a fazer nessa nossa jornada evolutiva rumo à perfeição. Mas Judas, ele então queria essa mudança imediatista. E através da ambição e vaidade, ele procurou o principal órgão julgador, o Sinédrio, principal órgão julgador dos judeus, e falou com o líder, o juiz supremo daquele órgão, Caifás. E falou com Caifás, e Caifás, muito ardiloso e querendo o mal para Jesus, nessa conversa, Judas disse que testemunharia contra Jesus, e Caifás disse que Jesus iria
depois ser coroado como rei, mas precisava antes, para protegê-lo, ser preso, para que não houvesse, diante dos tumultos, nenhuma agressão contra Jesus. E pagou Caifás a Judas algum valor monetário, as moedas da época. E nisso foi feito um julgamento improvisado, chamou-se juízes, chamou-se testemunhas, falou que Judas só precisaria dizer sim, e começou o interrogatório, perguntando se Jesus queria se rebelar contra os romanos, e por aí vai, e Judas foi respondendo sim, 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 e a partir daí foi designada a ordem de prisão de Jesus. E isso é contado, essa traição de Judas, no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, Espírito Humberto Campos, e também no livro Lázaro Redivivo. Ambos contam esse pensamento de Judas, essa situação que ocorreu no Sinédrio. E então eles se deslocaram, os guardas, com a ordem de prisão de Jesus, mas não sabiam onde Jesus estava. Então, combinaram com Judas que Judas iria indicar onde Jesus estava, indo até lá e beijando para mostrar quem era Jesus. E nisso, Jesus, então, foi se deslocando, saindo do Monte Oliveira, enquanto os guardas, então, estavam a chegar. E Judas foi à frente, se aproximou de Jesus e deu um beijo, como consta no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Aproximando-se de Jesus, Judas logo disse: "Salve, Rabi", significava mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: "Companheiro, a que vens?" Jesus, na sua missão, o espírito mais evoluído que veio à Terra, o espírito que governa espiritualmente a Terra, desde a formação planetária, mais de 4 mil milhões de anos, ele já era o governante da Terra. Os nossos espíritos ainda iam ser criados pela divindade. Então, Jesus, aproveitando cada momento para ensinar, porque nos desafios, Jesus nos ensinou, o Espiritismo vem nos explicar detalhadamente, é os desafios que geram as oportunidades de ensinamento. E Jesus, sabendo que passando por aquelas situações tão difíceis, era a oportunidade de exemplificar para todos nós como devemos agir diante dessas situações. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, vai nos dizer que quando Jesus disse companheiro, a que vens, ou com significado mais apropriado, como nos diz o Espírito Emmanuel, Jesus disse amigo, a que vens, esse foi o significado. Jesus estava ali dando uma oportunidade a Judas de refletir sobre o que ele estava a fazer. Porque com essa pergunta, nós vamos então pensar, mesmo se não falar, mas ao menos pensar a que viemos. É a oportunidade de mudança, porque o Espiritismo vem nos dizer que todos nós temos oportunidade de mudar os nossos rumos. Não importa o que aconteceu anteriormente nesta nossa reencarnação, em outras reencarnações anteriores. Nós todos temos e sempre teremos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos e seguirmos rumo à perfeição. Temos a responsabilidade de recuperar as nossas faltas que cometemos, mas sempre no caminho e no sentido da perfeição. E mesmo que, eventualmente, estejamos passando por uma situação muito difícil e que não vejamos essa perfeição que está tão longe do nosso momento evolutivo, mas estamos constantemente a ser auxiliados, seja pelos nossos espíritos protetores, pela nossa família, colegas, pessoas que às vezes nem conhecemos, que oram por nós, que rezam por nós. E assim, porque todos nós, não existe ninguém aqui na Terra
que não tenha alguém que nos ame. Essa pessoa, esse espírito que nos ama, pode não estar próximo, podemos não saber. Pode estar reencarnado, desencarnado, mas nessa trajetória evolutiva tivemos muitas mães, muitos pais, muitos companheiros e companheiras, muitas pessoas que nos amam e que estão a velar por nós, pelo nosso progresso, nos auxiliar. Então, quando Jesus perguntou a Judas, amigo, a que vens, ele deu a oportunidade a Judas de repensar sobre os ensinamentos que ele tinha dado, lembrar da misericórdia divina e da possibilidade de ser sempre ajudado e seguir, mais cedo ou mais tarde, os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Porque se Judas não seguiu naquele momento o ensejo que Jesus deu, e nós também não seguimos em muitos momentos das nossas vidas, Jesus sempre nos convida e nos pergunta, a cada um de nós, a que viemos a cada momento das nossas vidas. Então, nessa síntese que Jesus trouxe na Páscoa, há 2000 anos atrás, ele também, neste momento da prisão, veio nos ensinar uma outra lição. Porque quando os guardas foram prender Jesus, neste momento, Simão Pedro, um dos discípulos, puxou uma espada que tinha, como uma época, e tentou acertar um guarda, o qual conseguiu machucar a orelha do guarda. E nesse caso, Jesus, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 18, disse o seguinte para Simão Pedro: lança a espada na bainha, guarda a espada de volta na bainha. Porque para os discípulos aquilo parecia algo devastador. Jesus, um espírito tão evoluído, o mestre, ser preso. Então, no momento de euforia, de revolta, tentou Pedro, Simão Pedro, fazer um desforço à agressão. Mas Jesus, neste momento, relembrou os ensinamentos que ele já tinha ensinado. Porque quando alguém bater em uma face, devemos dar a outra. Porque o que Jesus queria ensinar quando pregava a não violência? Que quando nós buscamos o desforço, a violência para resolver algum problema, nós vamos criar energias negativas, vamos nos desequilibrar, vamos criar raiva, criar ódio, vamos criar vínculos negativos. E se a partir daí nós machucamos alguém, matamos alguém, nós vamos nos vincular a essa dívida e vai demorar depois muito tempo, talvez séculos, para que possamos resgatar essa dívida através de outras reencarnações, em que vamos poder reparar, auxiliando esta pessoa que causamos o mal, ou auxiliando outra pessoa, para que possamos sempre sentir que recuperamos, que fizemos o bem, que cobrimos aquele pecado, aquele erro, com amor. Porque, como Simão Pedro disse, o amor cobre a multidão de pecados, repetindo o que Jesus ensinava e dizia para eles. Então, como nos diz o Espírito Emmanuel no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, essa lição de Jesus foi muito importante para dizer que devemos fazer a paz. É nós construindo a paz, mesmo nas situações mais difíceis, mais tensas, é a que se coloca a maior necessidade de buscar a nossa tranquilidade, a nossa calma. Não é uma calma de quem não busca resolver os problemas, é a calma de quem tem fé em Deus, de quem busca sintonizar com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos da espiritualidade superior. Auxiliar com os sentimentos em equilíbrio, porque com os sentimentos em equilíbrio, o nosso pensamento consegue fluir melhor, consegue receber também melhor as intuições dos espíritos superiores, sintonizando com as boas influências e assim criando oportunidades de solução para momentos tão difíceis
que não imaginamos ter alguma saída, mas que tem, sempre tem saída, como Jesus exemplificou nesse testemunho em que ele foi traído na Páscoa do ano 33. E Jesus também veio trazer muitas outras lições. Estamos aqui refletindo apenas algumas daqueles últimos dias. Muitas outras, a cada momento Jesus dava um ensinamento. Quem convivia com ele e tinha a oportunidade de desejar o bem, de querer o bem, de estar atento, tinha a oportunidade de aprender. Então, quando Jesus estava na cruz, tinha sido crucificado, porque Jesus, ele foi primeiro levado ao Sinédrio, que é o tribunal dos judeus, e como eles não podiam determinar a morte de Jesus, porque eles estavam sobre a administração e o poder dos romanos, que eram os únicos que tinham o direito, o poder de determinar a morte de alguém, eles, então, mandaram Jesus para Pilatos, que era o governador romano da região. E Pilatos perguntou qual era a acusação, e não tinha propriamente uma acusação que faria, que seria de alguma gravidade para o que eles queriam, que era a condenação de Jesus. Então, ele mandou, e a pressão era muito grande contra Pilatos, porque o Sinédrio, que era o principal órgão julgador dos judeus, em termos de questões religiosas, estava pressionando muito e, junto com isso, estava influenciando a população, porque nós, muitas vezes, somos facilmente influenciados por energias negativas, pensamentos negativos. Influenciou a população para que também fizesse pressão contra Pilatos, para que ele condenasse Jesus. Pilatos, não vendo motivo para a condenação, mandou Jesus para que o rei dos judeus, Herodes, pudesse dar, então, uma decisão sobre o que é que poderia ser feito em termos de punição para Jesus. E Herodes humilhou Jesus, mas não poderia ali também condenar Jesus à morte. Então, mandou novamente Jesus para Pilatos. E nessa última vez, Pilatos, compreendendo que Jesus não tinha nenhuma culpa que lhe era atribuída de relevante, ele decidiu, então, que, tendo em vista a pressão que estava a sofrer, que uma saída seria, então, perguntar à população se queriam libertar Jesus ou libertar um preso, confesso, que era Barrabás. Porque era a tradição da Páscoa libertar um preso. Então Pilatos pensou, eu vou oferecer a libertação de um dos dois e eles vão libertar Jesus, porque o outro já é um assassino, confesso. Mas quando Pilatos perguntou à população a quem deveriam soltar, a população, estimulada pelos fariseus do Sinédrio, dos templos, que não gostavam dos ensinamentos sublimes de Jesus, acabaram por influenciar a população e começaram gritando logo para soltar Barrabás, que foi acompanhado do coro das pessoas também que se omitiram. Muitos ali tinham sido curados e conheciam Jesus, mas se omitiram ou também acompanharam aquele momento de raiva, que é o momento justamente em que nós devemos parar para pensar quando temos algum sentimento negativo de raiva, de ódio, pensar por que temos até aquele sentimento, buscar o autoconhecimento, refletir, pensar que nós erramos, todos nós temos a oportunidade, a misericórdia divina de uma nova oportunidade. E naquele momento a população foi toda no sentido de soltar Barrabás. E quando perguntaram o que queriam que fizesse com Jesus, falaram
condenação à morte. E Pilatos já tinha antes mandado, inclusive, flagelar Jesus para ver se a população ficaria satisfeita com o flagelo de Jesus. Mas a população estava ensandecida por essas influências negativas, queriam a morte. Então, Jesus foi então mandado para a crucificação. Mas Jesus, que não perdia nenhum momento de exemplificar a sua sublime missão que veio trazer à Terra, sublimes ensinamentos de Jesus, de Deus, através de Jesus, quando estava na cruz, ele notou em determinado momento que Maria estava ali próxima à cruz, acompanhada de um discípulo, apenas um discípulo estava acompanhando Jesus naquele momento, que era João, o discípulo mais jovem. E João e Maria, ao olharem para Jesus, foram surpreendidos com mais um ensinamento que Jesus sintetizou e trouxe para aquele momento. Como nos diz no Evangelho de João, capítulo 19, Jesus, ao ver Jesus, a sua mãe, e do seu lado o discípulo, João, que ele amava muito, Jesus disse a Maria: mulher, eis o teu filho. Maria a chorar muito, muito desesperada, muito triste. O que aconteceria aquilo com um espírito tão evoluído, o filho dela, amada? E Jesus continuou e disse a seguir, olhando para João: eis a tua mãe. Jesus já havia em outras ocasiões ensinado e refletido sobre os ensinamentos de que nós todos somos uma família fraterna e devemos buscar o amor entre todos nós. Não é porque temos uma relação de sangue com um ou com o outro que devemos ter determinado preconceito, menos consideração, menos carinho, menos amor. Então, naquele momento, Jesus relembrava e exemplificava, em mais um momento tão difícil, um ensinamento tão importante. E todos nós, nessas nossas encarnações diversas, temos contato com espíritos que vêm como nossos irmãos, como nossos pais, nossos filhos, em muitas encarnações constantes. E todos nós podemos, na medida que vamos reencarnando, ir para um novo lar com novos espíritos. E isso vai nos fazendo experimentar e experienciar que todos os espíritos criados por Deus são especiais e guardam em cada um o poder e o potencial da perfeição e do carinho e do amor recíproco, fraterno. E nessa continuidade, nesses últimos momentos de Jesus na Páscoa, foi surpreendido também com o ensinamento, fomos surpreendidos com um ensinamento muito interessante no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, em que, junto da cruz de Jesus, tinha outros dois crucificados, que eram dois ladrões culpados pelos crimes que tinham feito. E lá no Evangelho vai contar como esses dois ladrões reagiram à situação em que Jesus estava a ser crucificado ao lado deles. Um dos malfeitores pendurados blasfemava de Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Em resposta, disse o outro ladrão, repreendendo: nem tu que estás na mesma condenação, que estava a ser crucificado também pelos crimes que cada um dos dois tinham cometido. Temes a Deus? Nem tu temes a Deus, cometeste crime. E então, nós, disse o ladrão que estava mais compassivo, mais compreensivo, nós, com justiça, fomos condenados, pois estamos recebendo coisas dignas do que praticamos. Ele, Jesus, porém nada praticou de impróprio. E disse então para Jesus, esse ladrão mais compreensivo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E aí vem uma frase muito marcante do Evangelho em que Jesus respondeu: Amém, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Emmanuel, no livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, vai nos explicar a importância dessa frase. Jesus não estava a dizer que o ladrão não iria passar pelas suas responsabilidades, mas Jesus estava a dizer que nós, mesmo com débitos e bagagens pesadas que trazemos dos nossos equívocos, no momento, no instante em que nós nos rendemos aos desígnios, às leis divinas, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, do autoaperfeiçoamento, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Então, o jugo, que era o peso que carregavam os bois, os escravos, é suave, e o fardo é leve. Como vamos ver também na literatura de Espírito André Luiz, em que narra as obras de como é o plano espiritual, a vida no mundo espiritual, começando com o livro O Nosso Lar, vai contar que muitas vezes os espíritos estão em regiões negativas do plano espiritual, e muitas vezes o pensamento de arrependimento, o desejo da mudança, a vontade de orar, faz com que aquele espírito possa, de acordo com as leis divinas, ser auxiliado, estar compatível para ser auxiliado em determinadas zonas benevolentes do plano espiritual. Porque no momento que a gente deseja ir para fazer o bem, a gente já começou a seguir um novo rumo, em que todos os espíritos que desejam o nosso bem passam a nos auxiliar e nós passamos a aceitar o auxílio. E por fim, um ensinamento não menos importante que Jesus nos deixou, em que o livro dos Espíritos, quando é perguntado o que é a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Não é fora de determinada religião, fora de determinado grupo, fora de determinado grupo social. É fora da caridade que todos podem fazer, desde a pessoa que tem muitos recursos financeiros, desde a pessoa que não tem nenhum recurso financeiro. Porque a caridade é o pensamento positivo, uma palavra positiva, um auxílio, um suporte. Não transmitir comentários negativos, fazer com que desapareça a partir do momento que nós ouçamos. Não transmitir para ninguém. Não partilhar negatividade. Então, a caridade é a bondade para com todos, a indulgência para com os erros de todos e o perdão para as ofensas. Porque não basta a benevolência geral. Se o nosso irmão, irmã, colega, faz algum erro, é importante que essa benevolência se transforme ali numa tolerância, numa compreensão. E não basta isso, mesmo que essa pessoa nos faça o mal, essa benevolência deve se traduzir num perdão, compreender que nós queremos o melhor para aquela pessoa, mesmo que ela tenha nos ferido. E assim Jesus, no fim da sua estadia aqui na Terra, como tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, ele no final disse, diante daquela imensidão de pessoas furiosas a humilhá-lo, disse o seguinte: Pai, se referindo a Deus, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O Espírito Emmanuel, no livro Alma e Luz, esclarece que Jesus, ele fez questão de dizer o porquê deve perdoar. Porque eles não sabem o que fazem. Qual espírito ali, tendo uma compreensão mais avançada, mais evoluída, iria desejar a morte de Jesus sabendo das leis divinas em toda a sua plenitude, compreendendo? Então, a Páscoa com Jesus é nós relembrarmos todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe
e que ele pôde sintetizar de forma muito profunda nos últimos momentos que esteve aqui na Terra. E que, diante de todos os desafios que nós passemos na nossa vida, nossa jornada, possamos sempre lembrá-los e, principalmente, dos ensinamentos tão profundos como era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, incluindo amar aquelas pessoas que nos fizeram mal, amar não necessariamente amando como o carinho que temos para uma pessoa mais próxima, mas amar desejando o bem, desejando e fazendo o bem para aquelas pessoas e perdoando, pois que assim como os outros que cometem os erros não sabem o que fazem, nós, nos nossos muitos erros do nosso dia a dia, não sabemos o que fazemos, porque estamos ainda também aprendendo nessa nossa jornada, mas sempre sobre o auxílio de Deus e sobre a misericórdia e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus.